Eu acho que a gente tem que se espelhar em exemplos radicais, como o da Embraer, de JBS Friboi, que compra a Swift, como a Gerdau, que vai lá fora e compra a siderúrgica, que estabelece os métodos dela, como a Ambev, que sai e compra a maior cervejaria da Europa, depois compra a maior dos Estados Unidos e instala o modelo de gestão brasileiro. A gente tem que olhar para o Brasil e para o brasileiro não só como o cara que nunca desiste, mas como os caras que acertam muitas coisas. E para acertar, erram. Não existe, e é uma coisa que a gente precisa instalar na mentalidade brasileira, inclusive na mentalidade acadêmica. Para você acertar, você tem que tentar. Quando você tenta fazer coisas que você não sabe, vai haver erros. Os erros têm que ser parte do processo de aprendizado. O processo de aprendizado incorporado ao processo criativo leva a acertos, numa quantidade muito grande, proporcionalmente à quantidade de tentativas. E a história da claro. indústria de software, né? O beta e o eterno, você está em eterno beta, por exemplo, Absolutamente né? tudo, mas você tem que fazer o quê? Quantas empresas dão erradas nessas que vêm do Silicon Valley e viram habituês da nossa casa e do nosso discurso? Quantas dão errada para uma dar certo? Muitas. A gente precisa tentar mais, é isso que precisa fazer. E precisa tentar, tem um texto do Martin Varsavsky, que ele botou no El País, um tempo desse atrás, ele é um empreendedor argentino que mora na Espanha, ele fazia a seguinte pergunta: por que as empresas americanas de tecnologia de informação dominam o mundo? E ele respondia logo na primeira frase. Eu acabei escrevendo um texto sobre isso no meu blog. Na primeira frase ele dizia assim: porque você não conversa com ninguém no Vale do Silício que diz, eu vou resolver um problema que a gente tem aqui em Los Angeles, ou em São Francisco, ou sei lá onde. O cara diz, não, depois que eu fizer essa minha empresa aqui, a tecnologia que ela vai gerar vai resolver tal problema mundial. Essa falta de perspectiva que a gente no Brasil tem de começar um negócio inovador, que ninguém fez ainda, ou um negócio que alguém fez, mas fazer de uma forma diferente, e olhar para o mercado mundial é o que precisa ser feito. Tem gente suficiente no Brasil que fala russo, alemão, inglês, a língua que a gente quiser. Nós somos um país de imigrantes. Nós temos redes de contato muito amplas e poderosíssimas fora do Brasil. E quase nenhuma empresa hoje é absolutamente de um lugar só. As coisas são feitas em rede, no mundo inteiro, com cooperação de todo mundo em todo canto. No SES a gente está acostumado a trabalhar em projeto que tem gente da Ucrânia, da China, da Polônia, da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos, da Argentina. A língua comum para se falar é inglês. E a gente tem que se acostumar com a ideia, talvez do Ariano Suassuna, que toda pessoa suficientemente patriota deve falar línguas estrangeiras patrioticamente mal. Então a gente fica olhando assim, não, o nosso inglês não é tão bom assim. Tudo bem, vamos conversar com coreanos, indianos e chineses, assim por dentro, que não são especialistas em línguas, mas são especialistas em tecnologia. Eles falam tão mal ou pior do que a gente. Então por que a gente vai ter vergonha de falar inglês errado? Eu acho que a gente tem que falar errado mesmo. Afinal de contas, pouquíssima gente fala português corretamente. E uma coisa que passou um pouco ao largo e está mudando totalmente e eu sei que você pensa sobre isso, está mudando o panorama do nosso uso da tecnologia, é a nuvem computacional, é a computação em rede, são esses imensos data centers que estão sendo criados no mundo. A gente não vê no Brasil nenhum projeto, a gente vê tantos projetos assim, de incentivo à indústria, etc., mas a gente não vê, quando chega nesse tipo de indústria, nenhum projeto do porte de criar um mega data center, sei lá, num nível que você tem nos Estados Unidos, você tem na Europa, você tem na China. Te preocupa um pouco isso de a gente não estar... a gente está usufruindo da nuvem, mas a gente não está usufruindo da criação da nuvem? Preocupa porque isso não é nem nada tão complicado de fazer. Por exemplo, o data center do SES inteiro é uma nuvem. Nós temos, na realidade, mais de uma. E nós estamos trabalhando na construção de nuvens privadas para várias empresas, mas de novo elas são privadas. Se a gente olhar para como é que a rede do futuro vai ser, vai haver centros nessa rede conectados, ou talvez centros principais e secundários, de provimento do que eu chamo de informaticidade. Isso é informática e informação, provida de forma tão simples quanto a eletricidade e cobrada como tal, bilhetada como tal. Então hoje você vê um número grande de aplicações brasileiras que estão rodando em nuvens ou em centros dentro da nuvem nos Estados Unidos, na Amazon AWS, no Rackspace, não sei quantas dessas operações, e que estão sendo bilhetadas em dólar no cartão de crédito de alguém ou mandando uma conta corporativa para algum lugar. Existe um conjunto muito grande de oportunidades no mercado brasileiro para fazer isso. E isso não está passando ao largo, quer dizer, há investidores que estão fazendo isso. Tem data centers para nuvem sendo construídos em São Paulo, em Belo Horizonte, em vários outros lugares. A questão é o tamanho disso. A gente podia fazer mais, e de novo, a gente podia fazer mais e olhar para o mercado mundial a partir do Brasil? Eu acho que sim,
Porque existe uma demanda também para sustentabilidade de tecnologia de informação. Eu estava num debate um dia desses que alguém mencionou que o conjunto mundial dos grandes data centers da Microsoft, Google, IBM, assim por diante, já consome tanta energia quanto toda a Argentina. Então nós temos uma capacidade no Brasil de gerar energias renováveis a partir de solar, a partir de eólica. Uma parte significativa da nossa energia é limpa, 80 e tantos por cento é energia hidráulica, né, que vem de rios. E você fazer a combinação de energia limpa com data centers é uma combinação absolutamente ganhadora no mercado mundial, porque eu ainda por cima posso dizer o seguinte, ó, eu tenho um data center que está no sopé de uma montanha em algum lugar e 100% da energia dele, no caso do Brasil, é eólica. A gente pode fazer isso aqui e agora, mas é preciso conectar mais o Brasil internamente para essas coisas serem possíveis, aumentar a intensidade das conexões internas e ter conexões para fora do Brasil de melhor qualidade, para a gente poder ser uma espécie de um ponto de articulação dessa capacidade computacional mundial.